Pessoal, boa tarde, né, para todo mundo. Mais uma vez, obrigado por estarem presentes, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo, né, de CSS. E eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, né? Quem de vocês praticou durante a semana, tentou fazer alguma coisa aí com o CSS? Luciano, tá não, viu, cara? Eu acho que é algum probleminha aí. Deve ser alguma microfonia, não, no seu celular aí. Por exemplo, distancie aí o seu celular um pouquinho do computador. Ou se você está só com o celular, alguma coisinha tá errada aí. Pessoal, as demais aí. E aí, João Henrique, boa tarde. Mais alguém está ouvindo o zumbido que o Luciano aí tá citando, ou para você estar tranquilo? Hein, pessoal? Zumbido sim. Deixa eu ver. Cara, tá, deixa eu ver aqui. Então deve ser o meu. Deixa eu desligar aqui rapidinho, só um instante. Agora, vocês conseguem ouvir algum zumbido? Hein, pessoal? Pessoal, podem me ouvir? Então, deixa eu ver aqui. Deveria ser o cabozinho que eu tirei. Deixa eu tentar novamente aqui, tá? E agora, como é que tá aí? Pessoal, como é que tá aí? Ah, tranquilo, valeu. Pessoal, vamos lá, né? Sim, me respondam aí. Quem de vocês praticou ou deu uma pesquisadazinha, tentou fazer alguma coisa? Valeu, Matheus. Hein, pessoal? Matheus, praticou Wesley, Luciano, Rayara, Luciano, já falei. João Henrique. E aí, alguém praticou? Eu dei uma lida no livro, professor, em seletores. Ah, mas tentou fazer alguma coisa? Não. Por que, Jaqueline? Jaqueline, por quê? Hã? Por que você não praticou? Sei lá, não sei. É difícil isso. E aí, como é que você vai aprender se você não praticar? Me diga aí. É como eu falei, olha só, é como eu falei na aula passada. Os assuntos começam mais fáceis, que é exatamente para vocês irem pegando a prática, irem fazendo. Mas se você deixar, Jaqueline, acumular, a dificuldade ela só aumenta. Ela não vai ser resolvida, ela só vai aumentar ainda mais a dificuldade. É Certo? verdade. Certo. Então, por favor, pratique. Você pode praticar pelo celular, tente fazer alguma coisa, tá? Não sei se eu tive não sei se eu tive alguma conversa com vocês na aula passada a respeito de algumas coisas que acontecem. Eu acho que não, né? Sim. Teve, não foi? Pronto. Aí vai funcionar dessa forma. Se você não praticar, aí você vai perdendo o estímulo, porque você não vai conseguindo fazer as coisas, mas é uma responsabilidade sua, tá? É verdade. Deixa eu ver aqui. Então, Wesley, é preciso praticar também, viu? É preciso praticar. Gabriel, fez alguma coisa no CSS essa semana? Abriu o editorzinho, tentou fazer algo? Fiz. Oi? Fiz. Fez? Tranquilo, muito bem. Cadê aqui mais? Eduarda, e aí? Deu uma praticadazinha no CSS?
Eduarda? Eduarda. Chegou a abrir o códigozinho, desenvolver alguma coisa. Luciano, praticou alguma coisa, Luciano? Luciano chegou a praticar alguma coisa. Só olhei, mas por que não praticou, cara? João Henrique, chegou a praticar alguma coisa, João? Sei, Luciano. Matheus disse que praticou. João Henrique, tá me ouvindo, meu bichinho? Rayara, conseguiu fazer alguma coisa, Rayara, no CSS? Então, deu certo, Rayara. Pessoal, olha só. É como a gente conversou na aula passada, tá? É uma responsabilidade de vocês. Os assuntos começam fáceis, a tendência, assim, que vocês vão ver um excesso de conteúdo, ou seja, muita coisa vocês vão ver. E que eu digo a vocês, se vocês não praticarem, a dificuldade ela só vai aumentar. A cada aula a dificuldade vai aumentar, porque a gente vai inserir mais códigos, a gente vai ver mais recursos, e se você não for acompanhando, vai ser uma escadinha, se você não for acompanhando, a dificuldade só aumenta. E aí eu torno a falar, lembrem da responsabilidade de vocês, que é estudar, tá? Ou pelo menos fazer as atividades. Basicamente, toda aula a gente vai passar umas atividadezinhas para vocês aqui, tá? Vamos lá. Quem estiver com o livro, tá, pessoal? Quem estiver com o livro, a página que eu vou fazer aqui é a 15, tá? Que eu vou iniciar aqui é a 15. Então, na página 15, ele fala de seletores, tá? Então, lembra que eu mostrei para vocês a estrutura, para vocês do CSS, tá? Então, os seletores, pessoal, existe pelo menos aí 4 tipos de seletores. Existe o seletor universal, tá? Que é o asteriscozinho. Então, deixa eu compartilhar aqui o Sublime para a gente tentar fazer algo aqui, tá? Deixa eu abrir um HTML. Cadê ele aqui? HTML. Oi, pode falar, Jaqueline. Ele disse que são 5 tipos de seletores. Oi? Não são 5 São 5? tipos, não. Ah, tá, São 5. sim, é verdade. É verdade. Que é o seletor universal, seletor de elementos, seletor de classe, seletor de ID, tá? E seletores de atributos. Verdade, isso mesmo. Pessoal, digamos que eu coloque aqui, ó, por exemplo, segunda aula CSS, tá? Vou lá no HTML, vou colocar o lang, vou colocar o pt-br, mais abaixo aqui eu vou colocar uma meta. Dentro do body eu vou criar um H1. Dentro do H1 eu acho até que eu já tinha ali, pessoal. Deixa eu ver se eu ganho tempo aqui, só um instante, tá? Segunda, deixa eu procurar aqui, ver se eu acho alguma coisa como quarta tarde aqui. Pronto, já tenho aqui. Deixa eu descartar isso. Vamos lá. Na aula passada, eu criei aqui com vocês, tá? Criei um H1, coloquei lá o nomezinho CSS e criei uma tag P, tá? E coloquei um parágrafo, ok? Então, ó, no CSS, pessoal, aí nós fizemos um CSS interno, o inline e o externo, ok? Então, deixa eu explicar para vocês aqui cada um dos seletores, ou seja, para que serve cada um dos seletores. Primeiro, nós temos aqui o seletor universal. Então, o seletor universal, a gente usa o asterisco
quando o objetivo é que a gente aplique uma formatação que seja comum a vários objetos. Por exemplo, tá? Suponhamos que eu vou colocar aqui, ó, dentro dessa regra CSS, eu vou colocar aqui, ó, color, por exemplo, orange, por exemplo, text align, vou colocar center, por exemplo, e vou colocar aqui, ó, font size, ou seja, o tamanho da fonte, vou colocar 1.5 em, digamos assim, tá? Então, para que nós utilizamos o seletor universal? O objetivo da gente usar o seletor universal que essa formatação ela vai ser aplicada, porque eu defini tudo, formatação relacionado a texto. Cor do texto, que é laranja, o alinhamento, que é centralizado, e a fonte, que é 1.5 em. Então, eu defini aí apenas configurações relacionadas a texto. Isso quer dizer que, se eu colocar aqui, ó, vou apagar esse H1, tá? Porque eu tinha colocado lá a configuração, eu vou só mudar aqui só para diferenciar, e o CSS externo ele não vai funcionar, tá? Então vamos lá. Outra coisa, eu vou apagar aqui esse link na 6, tá? Na linha 6 aqui, só para a gente ver como é que funciona. Ó, eu vou salvar. Então, quando eu coloquei aqui um atributo universal, que é o asterisco, ele vai aplicar a essa formatação, ou seja, vai aplicar essa formatação a todo o conteúdo da página, pessoal. Tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, não, a tag P tá lá. Vou deixar assim mesmo. Ó, vou salvar, deixa eu abrir ele aqui para vocês, para mostrar assim, que ele vai aplicar uma formatação a todos os textos da página, ou seja, onde tem texto, ele vai ficar com a fonte 1.5 em, ele vai ficar com a cor laranja, deixa eu ver só se eu acho aqui o arquivo, tá? E ele vai ficar com um alinhamento centralizado. Então, quer dizer, eu uso o... Deixa eu ver se ele abre aqui. Pronto. Ó, não sei se vocês se recordam, mas não foi essa formatação que nós deixamos na aula passada, né? Era outra formatação. Então, observa aí que eu coloquei, através de um seletor seletor universal, eu apliquei uma regra igual para todo o conteúdo. Então, quando se fala universal, é porque ele envolve todos os conteúdos da página. Tá? Então, esse é o objetivo. Aí vem a questão seguinte, todas as vezes que você queira aplicar um conteúdo que ele seja, digamos, igual na página, aí você cria um seletor universal, porque você já aplica a tudo de uma vez só. Observe que não precisou eu, por exemplo, criar um seletor para o H1, não precisou eu criar aliás, não precisou criar uma regra CSS para o H1, também não precisou para a tag P. Bastou simplesmente eu fazer um universal que ele já foi embora, ou seja, ele já resolveu todo o processo, tá? Então, ele já saiu aplicando tudo. Ok, pessoal? Entenderam aí a respeito desse seletor universal? Hein, pessoal? Entenderam aí a respeito desse seletor universal? Sim. Beleza, Gabriel? Eduarda? Entendi, Mateus, professor. Ayá. Beleza, cara. Valeu. Então, assim, primeiro seletor, né? Então, é a primeira configuração que nós estamos fazendo aqui. Isso na página 15. Lá no finalzinho da página 15, nós temos os seletores de elementos, tá? Ou seja, de tags. Então, digamos que seria o elemento de tag, que a gente já viu, inclusive, na aula passada, digamos que eu quero que essa formatação ela só aplique apenas a um H1. Tá? Então, quer dizer, eu coloco a tagzinha aqui no início, ó, coloco a tagzinha aqui no início e observa, vou salvar, tá? Ó, vou salvar. Vocês vão ver que o texto, ou seja, o parágrafo vai ficar lá padrão, tá? E agora a formatação ela só vai ficar apenas no título, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês para vocês verem a diferença. Então, pessoal, acho que todo mundo aí já está vendo o navegador, não é? Observar aí que agora está lá o texto,
ou seja, o CSS centralizado, tá? Laranja, como a gente formatou lá, e o texto, ou seja, o parágrafo, ele está padrão, ou seja, não foi formatado o parágrafo ainda. Então, seria basicamente a ideia do seletor de elemento. Traduzindo, você consegue inserir uma regra, digamos, no determinado objeto de uma forma mais direta, né? sem generalizar, tá? Então, ficaria esse formato aqui. Deixa eu voltar aqui para o Sublime, para a gente rever os outros seletores aqui. Então, ó, fizemos aí um seletor de elemento ou de tag, vou deixar ele aí e simplesmente vamos fazer os outros. Olha só, na página 16, ele coloca aqui o seguinte, ó, seletores de classe, tá? Então, os seletores de classe é representado por um ponto, ou seja, no início, antes do seu nome. Ele e o ID são os dois seletores mais utilizados pelos desenvolvedores front-end, ou seja, quem desenvolve a frente do site, digamos assim. Então, ó, a diferença da gente usar um ponto e a gente usar uma hashtagzinha aqui. Então, o ponto quer dizer que nós colocamos uma classe, ou seja, nós aplicamos uma classe. Digamos que eu vou colocar aqui uma classe, deixa eu ver aqui o nome. Tá? Vou colocar, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, ó, X. Pode ser qualquer nome, tá, pessoal? Ó, então, aqui eu coloco uma classe, tá? Deixa eu ver aqui uma mensagem. Eduardo colocou o seguinte, qual esse nome que você disse, esses dois desenvolvedores? Ah, front-end. Porque assim, Eduardo, existem dois tipos de desenvolvedor, tá? Tem aquele desenvolvedor que desenvolve só o código, mas ele não se preocupa com o front, ou seja, com o visual do site, tá? Então, esse é chamado de back-end, tá? Então, é aquele que só desenvolve o código, só a parte de trás, digamos assim. E o front-end é aquele que vai desenvolver a parte mais visual do site, tá? Então, por isso que fala-se dessas duas maneiras, back-end e front-end. Vamos lá. Então, olha só, eu posso utilizar uma classe, o que é que pode ter e o que é que não pode ter em uma classe? Por exemplo, eu não posso começar uma classe com número. Observe que só em colocar um número lá, ele já ficou branquinho, ou seja, não é permitido. Eu também não posso colocar um espaço, tá? Não se pode colocar espaço. Outra coisa também que eu não posso colocar é colocar acentos, por exemplo, tá? Ó, ele até aceitou ali, mas não é recomendado colocar o acento, tá? Ele só não ficou branco, mas é uma coisa que não é recomendado, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, exemplo, tá? E isso daqui é uma classe, tá, pessoal? Então, uma classe ela é representada pelo pontozinho, ou seja, quando nós vamos desenvolver um CSS utilizando classes, e como o próprio livro colocou aqui, classes e ID são os dois parecidos, tá? São os dois que serão aplicados diretamente. Então, digamos que eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar no parágrafo, tá? Vou colocar text align, vou colocar justificado, vou colocar uma cor azul, vou colocar um blue, tá? Se eu quiser colocar uma cor no texto, ou seja, no preenchimento atrás, eu posso também. Digamos que eu coloque aqui, ó, background color, eu posso colocar aqui, por exemplo, um black. Não sei se vai ficar legal, mas vamos ver aqui. Tá? Digamos que eu vou colocar aqui. Como é que eu faço para chamar, ou seja, para aplicar essa classe aqui da linha 13, tá? Como é que eu faço para aplicar ela dentro da tag P? Então, observa que é fácil. É só você, dentro da tag P, colocar aqui, ó, class, tá? E aqui você colocar o nome que você inseriu, ou melhor, o nome que você definiu para a classe, que é exemplo. Aí você vai dizer o seguinte, professor, não precisa não colocar o ponto? Não, pessoal, não precisa. Porque o ponto lá no CSS, ele só serve para definir que isso é um seletor de classe. Apenas isso. Tá? Então, ó, eu vou, inclusive, deixa eu ver aqui uma outra forma de... Fora dessa div aqui, eu vou colocar um H2, tá, pessoal? Só para a gente ver
as formas aqui, eu vou colocar aqui, ó, microcamp tecnologia, por exemplo. Campo tecnologia. Tranquilo, vou deixar só essa partezinha aqui, só para a gente trabalhar uma ID, tá? Uma ID já digamos, nós já iniciamos com a hashtag, tá? Que muita gente chama de hashtag, outros chamam de sustenido, outros chamam de jogo da velha, outros chamam de cerquilho, então cada um chama aí da forma que deseja. Então aqui, ó, vou colocar, por exemplo, só detalhe, tá? Vou colocar aqui, ó, exemplo 2, tá? Eu não posso usar o número no início, mas eu posso utilizar o nome no meio do texto ou posso utilizar no final, não tem problema nenhum. O que eu não devo fazer é iniciar a classe ou ID utilizando nomes, tá? E aqui eu vou colocar da seguinte maneira, por exemplo, digamos que esse daqui eu vou colocar uma fonte color, por exemplo, aliás, colocar fonte color não, só color. Deixa eu ver aqui uma cor. Vou colocar um red aí, usar as cores, tá? O text align, tá, pessoal? O text align é um alinhamento, vou colocar aqui o alinhamento left, ou seja, a esquerda, tá? Abaixo do left, ou seja, abaixo do alinhamento, vou colocar aqui, por exemplo, fonte, deixa eu ver aqui, font family, vou colocar Arial, por exemplo. Vou colocar esse modelo de letra aí. Vou colocar, por exemplo, fonte style, deixa eu ver se eu encontro aqui, fonte style, eu vou colocar bold, e bold corresponde a um negrito, tá, pessoal? Bold corresponde a um negrito. Então, ó, observa aqui, no exemplo aqui, tá, eu utilizei para o parágrafo, tá? Agora eu estou cadastrando o exemplo 2 e eu vou aplicar ele ao H2, ó. Então, como é que eu faço para aplicar ao H2? Usamos classe, né? Agora nós vamos usar a ID, tá? Ó, vamos usar uma ID. E o nome da ID que eu criei, observe que foi exemplo 2, tá? Exemplo 2. Uma observaçãozinha aí, tá? Na hora que vocês fazerem, se vocês definirem lá exemplo 2 com E maiúsculo, na hora que você for declarar ela abaixo na tag, digite exatamente da mesma forma. Então, se você definiu com letra minúscula, use letra minúscula. Se você definiu com letra maiúscula, use com letra maiúscula, tá? Vamos lá. Eu vou salvar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou atualizar, tá? E observa que já ficou lá. Ó. Então, nós fizemos a formatação do CSS3, inserimos, por exemplo, o microcampo tecnologia, colocamos uma cor red com alinhamento à esquerda, tá? E criamos, por exemplo, uma classe para o parágrafo, e na classe do parágrafo nós colocamos lá, por exemplo, um background azul e um texto, aliás, um background preto e um texto azul. Tá? Então, quer dizer, no CSS, você vai ter que fazer as declarações acima e você vai ter que ir chamando eles de alguma forma. Se você não quiser utilizar, digamos, nem ID, nem classe, não tem, assim, vai ter horas que vai ser meio que obrigatório você usar. Mas se for para as tags normal, se você quiser, sem problema nenhum. Pode usar ela, o seletor de classe, sem nenhum problema. Então, podemos usar os dois aí, tá? Sim, pessoal, ainda tem outro nome que é chamado o joguinho da velha ali. Algumas pessoas também chamam de tralha, tá? É um joguinho da velha, algumas pessoas também chamam de tralha. Certo? Tranquilo? Hein, pessoal? Tranquilinho aí? Beleza. Então, alguns tipos de seletores aí que nós podemos trabalhar, tá? Ou seja, podemos trabalhar com ele. E vamos agora fazer um outro exemplo, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Eu vou apagar tudo, tá, pessoal? Vou apagar todo o CSS. Vou apagar essa parte aqui dentro do CSS. Só pra gente... Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Vou deixar esse salvo, vou só abrir um novo documento, tá? Porque assim a gente vai tendo conteúdos, né? Ou seja, vai ficando salvos os arquivos que a gente pode usar depois em algum momento.
Vamos lá. Vou lá novamente em View, tá? Depois de View, cadê? Sintaxe. Aliás, já está o HTML aqui, ó, automático. Legal. Não sei por que ele ficou automático, mas tudo bem. Vamos lá, abrir aqui um HT. Aí vamos colocar aqui, ó, segunda aula CSS, tá? Segunda aula CSS. Vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Vou colocar o lang, vou colocar o pt-br, tá? E mais abaixo eu vou colocar aqui uma meta. Isso daí tudo vocês já viram, tá? Se vocês quiserem adiantar, eu posso já abrir um style aqui, ó. Vou apagar essa parte, tá? Já vou deixar ele prontinho aqui para daqui a pouco desenvolver. Uma dicasinha que eu dou a vocês aí é o seguinte, tá? Para vocês trabalharem com o CSS, mesmo que vocês pegarem o livro para vocês estudarem em casa aí, não comece colocando o CSS. Por exemplo, aí na aula, na página 16, ele começa primeiro formatar o CSS e na página 17 ele vai simplesmente montar o HTML. Mas lembra que, lembra a ordem das coisas que eu falei para vocês, tá? Não existe pintar uma parede se ela não existe, ou seja, não tem como eu pintar algo que não existe uma estrutura. Então, primeiro eu tenho que ter uma estrutura, um exemplo, tá? Primeiro eu tenho que ter uma parede, para a partir daí eu estilizar ela, pintar ela, colocar uma massa corrida, ou colocar uma textura, seja lá o que for. Aí vocês vão dizer o seguinte, quer dizer, professor, que se eu começar pelo CSS não vai funcionar? Vai funcionar. A questão, assim, é uma preferência minha, tá? Porque quando eu vou para o CSS, eu compreendo o que é que eu vou fazer. Por exemplo, você pega o livro e você arrocha lá o CSS, tá? Aí você vai dizer, certo, mas eu estou pintando o quê? Eu estou fazendo o quê? Então, talvez fique muito confuso para vocês, tá? Então, no exemplo aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou para a página 17, depois eu volto para 16, porque nesse caso é fim e início de página, tá? E aí a gente monta a primeira estrutura para depois a gente utilizar. E no HTML, ele criou uma tagzinha chamada de article, tá? A gente explicou para vocês a respeito do article. Quando vocês forem utilizar basicamente textos, preferencialmente utiliza-se articles ao invés de divs, tá? Isso é você desenvolver um código semanticamente correto. Então, uma coisa nova que lá no HTML a gente não trabalhou foi a gente utilizar a tag header, tá? Aqui abaixo, ou seja, tá? Geralmente a gente fica só no header lá em cima. Então, primeiro, o header aqui da página da linha 3, que é um header sem o R no final, sem o E e o R, basicamente quer dizer, é um título para a página, tá? Nós estamos criando um título para a página. Esse header que nós abrimos o rider, eu acho que é assim escrito, a pronúncia, aliás, abaixo quer dizer que nós estamos criando um título para um conteúdo. Então, acima criamos um título para a página e agora nós estamos criando um título para o conteúdo. E que, inclusive, eu posso chegar aqui, ó, e fazer, colocar um H1, por exemplo, e dentro desse H1, eu colocar aqui, ó, título, por exemplo, vou seguir aqui o livro, tá? Vou colocar aqui, ó, título 1. Vou colocar 1 para inicial maiúsculo, tá? Se vocês acompanharem aí no livro, na página 17, deixa eu só liberar aqui alguém que esteja entrando. João Vitor. Vamos lá. Aqui no livro, na página 17, ele mostra a gente fazendo, por exemplo, um título, cadê aqui? Um título igual, por exemplo, título 1. Basicamente isso daí. O que é que corresponde, tá? Esse título igual título 1, tá? O que é que corresponde isso daí? Eu tinha falado sobre 4 possibilidades de seletores. Na verdade, aliás, são 5, né? Eu só mostrei 4. E a gente usando esse recursozinho aqui, quer dizer que nós vamos utilizar
seletores de atributos. Por que seletores de atributos? Ou seja, lembrando que atributos ou propriedades são informações de um determinado objeto. Então, daqui a pouco vocês vão ver como é que a gente faz para declarar esse título lá no CSS, tá? Daqui a pouco a gente vê lá como montar. Tá? Deixa essa observaçãozinha aí. Então, já criei um título para o conteúdo, tá? E agora eu vou abrir também uma tag P. A tag P eu vou colocar aqui um título, tá? Vou colocar aqui inovação tecnológica. Vou colocar o I maiúsculo. Pessoal, só lembrando, a qualquer momento que vocês forem tendo dúvidas, professor, explica aí. Então, eu estou vendo aqui, levanta a mãozinha aí, que eu vejo até mais rápido. Levanta a mãozinha e manda mensagem. Tecnológica. E aqui dentro da tag P, ele está utilizando também ó, um título, tá? E esse título ele está colocando aqui, ó, inovação. Aí, detalhe, pessoal. Ele até o livro está pedindo para colocar com acento, tudo. Eu geralmente não uso, tá? Mas ele está colocando aí, principalmente para ID e para classe, em hipótese alguma você deve usar, ou evitar mesmo de usar. Vamos lá. Mais abaixo eu vou criar agora uma outra tag P, tá? E nessa tag P ele coloca aqui, ó, este primeiro parágrafo, deixa eu ver aqui, não será formatado pelas pseudoclasses. Deixa eu ver se foi isso daqui, viu? Isso mesmo, ponto. Vamos lá. Com um parágrafozinho que ele colocou. Ele colocou aqui um outro parágrafo, tá, pessoal? Então, primeiro estou só montando aqui a estruturazinha do HTML. Aí, nessa segunda classe, ele colocou aqui um texto em inglês, que eu não vou colocar de jeito nenhum. Tá, vamos lá. Seletores de atributos e uma regra CSS seja aplicada a um elemento aqui, levando em conta seu atributo declarado no seletor e até, cadê que tem um luzinho aqui? Tá? Só um instante. E até mesmo no seu valor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. João Vitor colocou o seguinte: professor, eu cheguei agora por causa de uns probleminhas de notebook. Me explica o que são pseudocódigos, por favor. Pessoal, pseudocódigos basicamente são nomes, tá? Porque pseudo vem em questão de nomes, e códigos, ou seja, a junção dos dois, que seria basicamente a questão de você utilizar, suponhamos, um CSS, uma classe que eu criei agora há pouco, por exemplo, para colocar lá primeiro exemplo 1, exemplo 2, então ali são chamados pseudocódigos, tá? São nomes que você utiliza no seu código, tá? Seria isso daí. Vamos lá. Entendeu? Ficou mudo, Jadir. Ah, foi porque eu tirei aqui, que eu estava dando uma bronca na minha blogueira, que estava aqui me tirando a atenção. Beleza. Vamos lá. Continuando, tá?
nós montamos a estrutura do HTML, então agora eu sei que eu vou ter que formatar, por exemplo, um H1, tá? Eu vou ter que formatar 3 P's aqui, ou seja, 3... inclusive aqui eu acho que ele colocou aqui, ó. Por exemplo, no último ele colocou aqui, ó, class, eu vou colocar aqui, ó, seletores, por exemplo. Então, nós já montamos, digamos, as paredes da casa e agora a gente vai estilizar, tá? A gente vai estilizar um H1, a gente vai utilizar, observe que nós temos 3 tags P's e cada uma está sendo colocada de uma forma diferente. Uma está utilizando os seletores de atributo, que é utilizando esse título aqui, a mesma coisa acontece com H1. O outro não tem nada, então a gente vai ter que usar um seletor de classe, aliás, um seletor de tag, tá? E nós temos um outro, que é o terceiro P aqui, que nós vamos utilizar um seletor de classe. Então, a gente vai utilizar 3 seletores num CSS só. Vamos lá, vou voltar aqui, ó, em cima, na linha 6, aliás, na linha 7. E agora eu vou simplesmente estilizar o conteúdo abaixo. Aí, olha só, primeiro, olha, na verdade, ele vai usar agora aqui os 4, 5 seletores em uma coisa só, tá? Primeiro, ele vem aqui com um asterisco, tá, pessoal? Aí eu pergunto a vocês, que tipo de seletor é esse? Me lembrem aí, qual é o tipo desse seletor aqui de asterisco? Hein, pessoal? Que seletor é esse? Me ajudem aí. Seletor universal. Beleza, muito bem, Gabriel. Então, o seletor universal, valeu, Matheus. Quer dizer que a gente vai aplicar uma informação que seja comum para toda a estrutura da página, tá? Então, aqui ele está dizendo, por exemplo, a margem, tá? Deixa eu ver aqui se ele especifica, não, ele só colocou só margem aqui, tá? Colocou os 2 pontos. Deixa eu verificar aqui. Oi, João Carlos, boa tarde, cara. Você chegou, eu estava entretido, ia dar boa tarde, esqueci, você chegou caladinho aí. Pode falar, João Carlos. Poxa, eu falei naquela hora que o microfone ficou mudo. Ah, tá. Foi mal. Beleza, Sim, tá com professor, alguma eu dúvida? quero perguntar, né, que tipo, olha aí. Se você pode utilizar o seletor universal para tudo. Então, cara, imagina você ter uma página onde tudo é igual. Por exemplo, todo texto, por exemplo, suponhamos títulos, né? Geralmente os títulos a gente usa ele com uma formatação diferente de um texto, porque o título tem que se destacar. Se você usar o seletor universal, digamos somente o seletor universal, quer dizer que título, que texto, que comentário, link, tudo que for texto, um exemplo, vai ficar com a mesma cor, com o mesmo tamanho, tá? Com a mesma formatação, igual. E aí, às vezes, não é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos criar um estilo próprio. Né? Nós queremos que o título geralmente fique centralizado, fique com um tamanho maior do que os outros. Então, assim, nem sempre vai ser viável você utilizar o seletor para tudo. Mas, como nós vamos fazer aqui, nós vamos, por exemplo, aplicar dentro do seletor universal uma margem. Então, o que seria essa margem? Né? Margem é a borda ao redor de todo o conteúdo. Tá? Então, essa borda ela será comum para todo o conteúdo, né? Todo o conteúdo do site. Então, nesse caso aqui, nós podemos utilizar. Aí ele colocou, pessoal, ó, por exemplo, a borda, nós tínhamos 4 lados, né? Ou seja, uma tela não tem 4 lados, esquerdo, superior, direito e inferior, tá? Então, nesse sentido horário, a gente pode especificar valores iguais para as margens, ou nós podemos definir valores diferentes. Por exemplo, o livro, ele está dizendo o seguinte, começa no sentido horário da esquerda, tá, pessoal? Então, ele está dizendo que a borda esquerda ela vai ficar com 5 px, tá? A superior vai ficar com 2 px, aí você vai colocando os valores e separando eles entre espaços, tá? A direita também vai ficar com 2 px, tá? E a inferior vai ser também com 2 px. Professor, é um padrão? Não, aí você vai definir de acordo com a sua necessidade.
É o exemplo que ele está colocando aí, tá? Talvez se você achar que 5 ou 2 pixels seja muito pouco, você possa aumentar, ou até colocar 1, por exemplo, né? Então, é uma preferência que você tem. Então, primeiro, nós estamos definindo que esse seletor universal, ou seja, ele vai ser aplicado a todo o documento. Então, as margens, elas serão aplicadas na página inteira. Outra coisa que ele colocou aqui, tá? Deixa eu ver aqui qual foi a outra. Ele Professor, criou. Oi, pode falar. isso aí que o senhor tá fazendo, eu fiz dentro do site. Tipo, não fiz pelo Sublime, não. Eu já tinha feito isso, só que no site. Você fez dentro do site? Como assim? Não entendi. Ai, peraí, deixa eu tentar explicar pro senhor. Peraí, já eu volto. Deixa eu procurar a página que eu fiz aqui. Tá certo. Qualquer coisa você manda um print lá no grupo e eu vou dar uma olhadinha, tá? Vamos lá. Outra coisa que ele especificou, por exemplo, aqui, foi que a fonte family, ou seja, a família de fonte, que eu ainda vou explicar nas próximas aulas. Aliás, já expliquei lá no HTML sobre família de fontes, eu acho. Deixa eu ver se vai ser as próximas páginas. Acho que vai ser as próximas páginas que a gente vai falar um pouquinho sobre famílias de fonte, que eu acho um saco, mas vou explicar para vocês. Vamos lá. Então, ele está dizendo o seguinte, que todo o texto, tá? Todo o texto da página, ele vai ficar com um modelo de letra igual, tá? Isso é uma sacada interessante, porque a gente também tem que se preocupar para que a página não fique um carnaval. Você está aplicando cores, por exemplo, diversas. Aliás, modelos de letras diversos. Agora, existem as famílias, por exemplo, existem as famílias de fonte com serif e sem serif. Com serif é as fontes que têm uns cantozinhos, ou seja, ele tem cantos, tá? Como, por exemplo, a fonte Times New Roman. A fonte Arial, ela é sans serif, ou seja, sem serif, que nesse caso aí elas têm os cantos mais arredondados, tá? Então, assim, nesse caso as fontes, ela vai ficar padrão para todo o conteúdo. Então, esse seletor universal, a gente só aplica aquilo que a gente quer que fique comum para toda a estrutura da página. E aqui foi a margem, tá? E a família de fonte. Tranquilo aí, entendeu sobre a questão desse seletor universal aí, pessoal? Só me dá um feedback aí, por favor. Bem, pessoal? Entendi sim. Entendeu? Tranquilo, Jaqueline, entendeu? Sim. Yes, I understand. Beleza. Muito bem, João. Dá uma inveja do seu inglês, João. Vamos lá. Você acha difícil isso, né? Já eu acho o inglês, cara. Vamos lá. Olha só, continuando aqui, aí nós temos os seletores de atributos. Por exemplo, tá? Olha só. Eu vou formatar aqui agora o conteúdo da linha 19, ou seja, o P. Aí, olha os atributos como é que fica. Eu vou colocar um P, tá? Depois do P, eu vou abrir colchetes. E agora eu vou colocar, por exemplo, título, tá? Título. Olha aqui, título. Bom, observa que eu estou chamando aqui, ó, a partezinha aqui de título. Na verdade, ele vai aplicar nos dois, né? Aliás, nesse caso só vai aplicar no P, porque eu já especifiquei que vai ser no P e não no H1. Se fosse no H1, eu teria que começar aqui com o H1, tá? Vamos lá. Aí aqui na frente eu vou fazer o seguinte, ó. Vou definir, por exemplo, que a cor, deixa eu ver qual foi a cor que ele colocou, foi um green. Tá? Lembrando que sempre que você finalizar uma regra, coloca um ponto e vírgula, tá? Para finalizar essa regra. Em seguida, ele colocou aqui, por exemplo, font size. Vou procurar aqui o font size. Lembrando que font size é tamanho da fonte, tá? Ele colocou 1.4 M, tá? E ele aqui até definiu uma outra fonte, só que da mesma família, tá? Ou seja, da mesma família do Arial acima, que basicamente a gente não vai perceber muita diferença. Eu vou colocar aqui e vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Ele colocou uma fonte chamada de Segoy. Em seguida, ele colocou aqui, ó,
Putz, eu errei aqui. Paguei sem querer, pessoal. Foi mal, viu? Fonte family. Esqueci de colocar aqui a propriedade. Então, fonte family. Aí colocou aqui Segoy. Por isso que ele estava com uma corzinha diferente. Aí, entre aspas, Segoy UI. Aí ele colocou uma vírgula. Aí colocou aqui, ó. Déjà vu. Colocou aqui sans. Aí fora das aspas, colocou outra vírgula. Aí ele colocou aqui, ó. Trebuchet. Trebuchet MS. Esse trebuchet, ele também é entre aspas, tá? Eu esqueci. Rosinha aí. Aí vírgula. Aí vou colocar Verdana. Eu vou dizer que essas fontes, ela é da família sans tracinho serif. Como eu falei, sans serif é quando uma fonte ela não tem cantos, ou seja, ela é arredondada, tá? O acabamento dela é arredondado. Deixa eu explicar para vocês aqui como é que funciona essa questão das famílias de fonte. Cada navegador, ele tem instalado, ou seja, o desenvolvedor do navegador, ele já deixa instalado, não é aquelas fontes que a gente instala, tá? É uma coisa do navegador, não depende da gente. Assim, até existe formas da gente até adicionar fontes aqui, mas é um conteúdo mais à frente. Então, o desenvolvedor do navegador, ele vai colocar algumas fontes no seu banco de dados. Então, o que é que acontece? Eu estou definindo que eu quero uma fonte Segoy. Aí, digamos que o navegador, ele não tem essa fonte Segoy, tá? Ela vai para a próxima. Qual é a próxima? Segoy UI. Aí, digamos que ela não tem a fonte Segoy UI, tá? Então, ela simplesmente vai para Déjà Vu Sans. Ah, mas ela não tem a Déjà Vu Sans. Aí ela vai para Trebuchet. Ah, mas ela não tem a Trebuchet. Aí ela vai aplicar a Verdana. E se ela não tiver nenhuma dessas, o que acontece? Ela aplica a principal fonte que foi definida para ela lá, seja o Arial ou outra, da família sans serif, ou seja, sem serif. Então eu posso colocar aqui, se for o caso, 10 fontes. Eu posso colocar duas, então ele vai olhar uma, se não tem, ele olha a outra, se ele não tem as duas, ela vai para o padrão da família. Então eu posso simplesmente, digamos, ir definindo aqui as letras. Deixa eu ver aqui, que eu acho que foi o João que colocou uma... Deixa eu ver aqui, viu? Só para compreender aqui. Só um instante, pessoal. Ah, tranquilo. O, o João Vitor. Tranquilo. Mas observe que você usou aí um editor da mesma forma, tá? Eu não vi ali se na primeira parte do vídeo se você estava pegando do navegador ou você estava utilizando um editor. Você lembra aí? Não. Eu tava pegando do navegador. Que quando a pessoa clica é Ctrl Shift I, aí aparece. Exato. Ou pode clicar com o botão direito e exibir código. Mas observe que é código da mesma forma, cara. Não tem diferença Então, nenhuma. não tem diferença não, né? É a mesma coisa que tá lá, tá aí. É a mesma coisa. Ah, tá, certo. Só era isso. De toda forma, você não levou para o Sublime? Foi, eu tive que levar porque, tipo... Porque Se lá você é não meio que... levasse, não ia funcionar. Lá é como se fosse um modelo só pra você ver como é que ficava. Mas pra salvar, tem que salvar no Sublime. Não. De toda forma, vai precisar de um editor. Não tem como escapar. Seja o Sublime ou qualquer outro. Tá? Mas é interessante essa forma que você está fazendo. Cada um tem o seu mecanismo de aprendizado, cada um. Mas é bom, porque você já vê como é que está e você vai passando o mouse e ele vai
mostrando o que aplica. Daqui a pouco eu mostro para todo mundo aí, para todo mundo acompanhar também. Mas é legal, João Vitor, isso daí, tá? Continue estudando. Vamos lá. Então, essa parte das fontes seria basicamente isso. A gente definir uma fonte, mas que seja aplicada apenas no parágrafo, tá? Onde nós colocamos um atributo título aqui, tá? Basicamente isso. Deu para compreender, pessoal, aí? Deu para compreender? Sim, pessoal. Aqui tá dando uma diferença aqui. Deixa eu ver aqui onde tá. Deu sim, professor. Deu sim para entender. Tranquilo. Deixa eu ver se eu corrijo aqui, que tá dando alguma... Ô, pessoal, ó, só um detalhe, tá? Observe que eu já estranhei, porque tá ficando branquinho ali, tá? Então, o branquinho aqui é porque eu tenho que fazer ele fora das chaves aqui, ó. Então, P, aí agora eu posso abrir aqui o colchete, ó, class, tá vendo, ó? Então, observe que seria o quê? Seria agora o da linha 27, tá? Eu geralmente não uso não esses seletores de atributos, não. Eu acho mais chato, mais difícil usar. Mas o livro está mostrando. Vamos ver aqui todas as partes possíveis, tá? Então, no class, aqui, deixa eu só corrigir aqui. No class, eu vou colocar igual e eu vou colocar qual for o nome da classe que a gente usou. Por exemplo, seletores, tá? Poderíamos criar a classe direto lá sem precisar tá definindo tudo isso aqui. Ou seja, o negócio só ficou mais longo, tá? Vamos lá. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, text align. Ele está pedindo para a gente colocar um justificado, tá? Ele colocou uma font size. Cadê aqui? Font size. É M, tá? É M. Aí vem aqui, ó, font family. Font family. A gente pode colocar lá um Tahoma, ou seja, um modelo de letra, tá? Ó, Tahoma. Aí agora ele tem aqui, ó, Geneva, beleza. Vou colocar um color aqui, ele está dizendo que será um red. Tranquilo. Pronto, ele só aplicou isso daqui, tá? Poderia fazer isso aqui de uma maneira bem mais fácil. Ou seja, usando classes e os seletores de uma forma direta. Mas ele está mostrando aqui várias possibilidades de vocês chegarem aos mesmos resultados, tá? Então, vocês vão ver aí várias formas. Vamos lá. Já está direto aqui na pasta de vocês. Vou colocar aqui segunda aula CSS. E vou abrir ele para vocês. Tá? Segunda aula CSS. E vamos ver lá como que ficou. Deixa eu só compartilhar. E observe que nós colocamos um título 1, tá? Inclusive, no título 1, deixa eu ver aqui, ó. Na verdade, nós não formatamos ele, tá? Nós só... essa formatação do título 1 aí, na verdade, que ele está um pouquinho maior, ele está um Arial, ou seja, ele está maior, na verdade foi aquele seletor universal, que ele aplicou uma fonte família Arial. Foi a única coisa que ele colocou, ou seja, mas os demais, ou seja, os outros P's, a gente foi formatando ele um a um, certo? Mas se eu quisesse formatar, por exemplo, específico, eu vou fazer aqui uma formatação e já mostro para vocês, tá? Digamos que eu queira formatar, se eu fosse formatar, por exemplo, esse H1, como eu faria, tá? Eu vou só fazer aqui e mostrar para vocês em seguida. Deixa eu logo compartilhar. Ó, como eu faria, tá? Eu estou seguindo o livro, mas como eu fosse fazer. Primeiro, no seletor universal, eu só deixaria só a margem, tá? E observe que se eu salvar aqui, ó, ele já vai estar outra formataçãozinha lá, tá? Deixa eu compartilhar aqui novamente.
porque eu tirei a fonte Arial. Ó. Se você observar lá, mudou agora, tá vendo? Ó? Tá vendo que o título 1 agora está com outra fonte. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como eu faria. Pronto. Eu vou aqui abaixo, ou seja, eu vou criar agora um seletor de tag, tá? Ó, bem mais fácil. Poderia colocar, por exemplo, um color. Aí eu posso definir, deixa eu ver qual foi as cores mesmo que a gente usou lá. Foi verde e... só verde e tal. Verde e vermelho. Eu vou colocar aqui blue, só para... blue. Vou colocar aqui, ó, font family. Vou colocar Arial. Vou colocar aqui, ó, putz, só uma curiosidade. Na verdade, não é o H2, pessoal, é o H1. É o H1. Olha só, vou colocar aqui o H1, tá? E deixa eu ver mais aqui. Vou colocar aqui, ó, text align, por exemplo. Posso colocar center. Se eu deixar o left, ele acontece a mesma coisa. Não vai mudar nada. Por exemplo, fonte style, vou colocar aqui bold, por exemplo, que é o negrito, tá? Vou deixar ele assim. Uma coisa que você deve se preocupar também é que, observe que a linha 37, a tag P aqui da linha 37, a gente não definiu ela ainda. Ela está sem nenhuma declaração aqui do CSS, ó, tá? Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso, já que ele não utilizou, por exemplo, ele utilizou uma P da classe, mas eu posso fazer aqui, ó, por exemplo, colocar um ID, tá? Colocar assim. E esse parágrafo, eu posso, deixa eu ver lá como é que ele está, só para ter uma ideia. Vou dizer que ele vai ter uma colo, digamos aqui, deixa eu ver uma cor, tá, pessoal? Yellow. Agora que pergunto se eu lembro da escrita de yellow. João, lembrei, João. Deve pedir sua ajuda, mas lembrei. Vamos lá. Vou colocar aqui yellow. Deixa eu ver aqui. Vou colocar um font size. Vou colocar aqui. Deixa eu ver que ele colocou 1. Vou colocar 1.2 EM, só para ele ficar um pouquinho maior, tá? Vou colocar só isso daqui. E no parágrafo em si, ou seja, na linha 41, eu simplesmente vou lá, ó, um ID, porque lembrando que eu usei um ID, usei o jogo da velha, então eu estou utilizando um ID. Teclo Enter, ele já colocou igual, entre aspas e tal. E o nome do ID que eu usei foi parágrafo. Só isso, ó. Vou salvar. Ó, salvei. Vamos lá agora para o navegador. Eita, o amarelo ali praticamente sumiu. Mas observa que eu consigo, por exemplo, olha o título lá azul, né? Porque estava preto no outro, né? Mas observa que ele ficou lá, ó, basicamente com a mesma formatação. Então, eu acho mais fácil colocar assim, ao invés de estar utilizando esses seletores de atributos. Mas, com certeza, existem pontos que seria mais viável utilizar os atributos, por exemplo, seletores de atributos. Mas é uma necessidade de cada um. Pessoal, entenderam aí sobre o uso desses seletores? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, pessoal, dúvidas, perguntas? E aí, Jaqueline, entendeu? Não. Eu entendi as coisas assim, mas não tenho dúvida não. O negócio assim que eu acho um pouco estranho para mim é porque eu tô acostumado a usar o class e o ID, né? E esses seletor universal e Então, cara, esse seletor de elemento para mim é novo. Tranquilo. Não, assim, são formas de você trabalhar, entendeu? Esses seletores de atributos,
que é colocando essas chavezinhas, aliás, esses colchetezinhos aí, eu vou ser sincero com você, eu não lembro da época que eu utilizei eles, tá? Então, assim, eu consigo fazer a mesma coisa com outras formas de seletor. Mas qual é a questão aí? É que existem várias formas de você rezar o Pai Nosso, que, por exemplo, você usa o ID, você usa a classe, vai dando certo, tá? A preocupação é só, por exemplo, quando usar a classe, quando usar o ID, mas você vai ver que ele vai dar o mesmo resultado, talvez você não sinta nem, digamos, uma saudade, né? Uma necessidade de usar o seletor de atributo, tá? Mas eu digo a você que existem alguns casos, sim, que é necessário utilizar o seletor de atributo, tá? Mas, por enquanto, é um conhecimento novo para você, você vai ver alguns conteúdos, por exemplo, quando vocês estiverem estudando, algumas coisas que se colocam esses seletores de atributos, e a partir daí você já vai compreender como é que funciona. Você já vai entender, que agora eu entendi o que é, tá? Então vai ficar mais fácil aí. Certo? Pessoal, vamos lá. Deixa eu passar aqui para ver outro exemplozinho para a gente fazer. Vou aqui para a página 18, a página 17 basicamente foi isso que nós estávamos fazendo. E agora nós vamos montar aqui um outro, digamos, colocar um CSS externo aqui para aplicá-lo, tá? Deixa eu logo ver aqui uma estrutura, só para ver se ele vai... Ah, legal. Vamos lá. Abaixo do artigos aqui, só para não abrir outro documento, tá, pessoal? Eu vou inserir um conteúdo, mas vou colocar ele abaixo, tá? Eu vou colocar aqui a tag HR, e a tag HR, ela cria uma linha na horizontal, tá? Inclusive, eu até vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um BRzinho aqui, porque ele cria um espaço antes da linha e eu vou criar outro espaço depois da linha. Isso tudo para não ficar tudo emendado aqui, tá? As informações todas emendadas. E agora vamos lá. Lembrando, primeiro vamos montar a nossa estrutura, tá? Vamos montar a estrutura do HTML, depois a gente abre ali o CSS externo para fazer a estilização. No livro, ele coloca da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu compreender aqui direitinho como é que ele está. Vamos lá. Ele está passando de uma maneira diferente, por exemplo, ele está criando um P, abaixo do P ele utiliza uma tag strong, ou seja, strong sim, é texto grande, tá, pessoal? Strong é texto grande, mas ele não tem a relevância que o HA1, H1, H2, H3 tem, tá? Ele simplesmente é um texto grande. Aí, quando se perguntar, por exemplo, qual é a função da tag H1, 2, 3, 4, 5, 6, é título, é a tag de título que dá relevância ao texto. E qual é a tag para texto grande? Strong, tá, pessoal? Strong. Vamos colocar aqui, ó, novidades, por exemplo, tá? Você vai dizer, professor, e a tag P e tal? Você está criando uma tag dentro da tag P? Pode, tranquilo, tá? Você pode usar ela sem problema nenhum. Deixa eu não vou digitar não, tá, pessoal? Vou pegar esse mesmo texto aqui, apesar que é um texto relativamente pequeno. Deixa eu ver ali como é que ele está, só para... Queria um texto maior para a gente ver como é que ele funciona. Deixa eu copiar esse texto e eu vou complementar ele aqui, tá? Só um instantezinho. Porque ele está dando como exemplo aqui, para ajudar o cara, sabe? Ele vai lá e coloca um texto sobre Lorem Ipsum, tudo em inglês, e eu não vou digitar esse texto de Lorem Ipsum. Deixa eu ver aqui seu valor. No exemplo a seguir, só colocar um texto maior para vocês verem uma formatação mais interessante, tá? Uma regra CSS para formatar do elemento Pessoal, eu vou colocar aqui do elemento P, tá? Porque se eu abrir ali uma tag, ele
Ele já formata aqui. Vamos lá. Que possui o atributo. Vou colocar aqui o atributo tal. E aqui são chances. E uma outra regra criada para atribuir o valor padrão. Vou colocar só isso aqui. Deixa eu ver aqui a mensagenzinha. Coloquei um texto maior, pessoal, para vocês verem melhor a questão da formatação do texto. A tag Wesley, a tag para o parágrafo é a tag, aliás, para o negrito é a tag B. Tag B de bola, tá? Vamos lá. Por exemplo, se você quiser aqui, ó, dentro de um... Vamos colocar aqui, por exemplo, CSS aqui, ó. Quero colocar a tag B, ó. Aí eu vou aqui, ó. Digamos que eu queira colocar ela aqui no CSS, tá? Então, eu vou aqui, barra B. Quer dizer, a tag, ou seja, o negrito já será aplicado ao nome CSS. Vamos lá. Então, já coloquei aqui uma estrutura. Deixa eu ver se ele pede mais alguma coisa aqui. Deixa eu só conferir se tem mais algum texto. Tranquilo. Só isso. Vamos lá. Então, olha só. Vou salvar, tá, pessoal? Vou salvar. E outra observação. Se você já quiser definir o nome do CSS externo que vai formatar aquele conteúdo, você já pode vir aqui, ó. Link rel. Digamos que eu vou colocar aqui, ó. Seletores. Tá? .css. Então, eu já sei, tá, pessoal, que o nome do arquivo CSS que a gente vai fazer, ele vai se chamar de CSS. Vou abrir uma nova página, vou lá em View, Syntax, e vou definir aqui CSS, tá? E aí você vai fazer aquela estrutura, ó. char7, cadê aqui, arroba, eu acho que eu esqueci o E. Quando ele não muda de cor, aí você já pode observar que tem alguma coisinha errada. Vamos lá, UTF, tracinho 8, tá? Fecha as aspas, ponto e vírgula. É legal que você coloque um comentário, né? Ó, e barra. Vou colocar aqui, ó, documento CSS, pode ser em inglês, pode ser em português, quem diz é você. Tá? Vou teclar Enter aqui. E agora eu vou abrir um asterisco. Então, o asterisco, qual é o tipo de seletor, pessoal? Hein, pessoal? Qual é o tipo de seletor aí, o asteriscozinho? Universal. Universal, muito bem, Jaqueline. Ok. Vamos lá. Olha uma curiosidade aqui, tá, pessoal? Nesse exemplo. Ele só está aplicando uma margem de 2% à esquerda e um de 5% superior. Aí você vai dizer, olha, a gente usou pixels agora há pouco. Nós temos duas unidades de medidas, que é o pixels, que é uma medida exata, tá? E nós temos a porcentagem, que ela vai ser proporcional ao tamanho de tela, tá? Então, nesse caso aí, vai ser uma necessidade que você possa ter no seu dia a dia, tá? Vamos lá. Já coloquei aqui um seletorzinho universal. Agora, eu vou lá, por exemplo, no HTML, aí vem um detalhe, pessoal, ó, só para não se confundir, tá? O livro está colocando de uma forma, eu só vou colocar de outra agora. Por exemplo, na linha 43, observe... eu tenho aqui, vou usar só a tag P mesmo, porque eu não tenho nenhum P solto. Eu tenho um P com class, tenho um P com ID, tenho um P com título. Então, não tem problema não. Vou colocar aqui do jeito que o livro está pedindo. Vou colocar aqui um P. E aqui eu vou definir aquele P que nós acabamos de montar, tá? Primeiro, eu vou colocar um fonte family, cadê aqui? Fonte, tracinho, deixa eu procurar aqui, fonte family,
tá? E ele tá botando aqui um meio mundo de letra. Aliás, colocou só três fontes. Novamente, o Segoy. Aliás, eu não vou sofrer não, tá? Porque eu já tenho ela lá pronta, então eu vou fazer isso aqui. Segoy UI, que foi o que ele tá pedindo. Ó, só para você não ter que estar digitando tudo, tá, pessoal? Ele também pediu a... Deixa eu botar logo tudo, para não estar sofrendo. Vamos lá. Pode na mesma linha, tá? Deixa eu ver se eu consigo descer daqui para ficar visível para vocês. Vamos lá, ele colocou aqui a fonte. Deixa eu ver mais o que foi que ele colocou. Oh, poxa, eu me antecipei aqui. Isso mesmo. Deixa eu ver se eu me antecipei aqui, coloquei meio mundo de fonte. Vou apagar esse déjà vu, que ele não quer. Segoy e Trebuchet. Deixa eu ver se teve mais alguma. Não. Essa parte aqui ele não teve, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Ficar mais exato. Vamos lá. Vou teclar Enter aqui. Aí vou colocar, inclusive, pessoal, ele está colocando aqui, ó, line, deixa eu ver aqui, line e tal, linha horizontal, tá? Ou seja, largura da linha. Você vai dizer, mas não tem nenhuma linha lá. Realmente, no livro ele colocou um H, aliás, tem um H assim lá. Beleza, eu vou colocar isso aí mesmo. Problema não. Vamos lá. Largura da linha, vou deixar 1.5 m, tá? Ponto e vírgula, aí a cor. Já vou mostrar para vocês um novo formato de cor, tá? Que é o RGB. Observe que ele apareceu, ó, RGB e RGBA. O RGB, ele usa 3 cores, Red, Green, Blue, tá? O RGBA, ele usa o Red, o Green e o Blue, mas ele utiliza também uma transparência. Então, esse A, ele vem de opacidade, tá? Ele vem de opacidade. Então, quer dizer que eu posso colocar uma transparência na cor do texto. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um RGBA. Aí você vai dizer, e os valores, pessoal? Ó, você entenda o seguinte, o R é de Red, o Gzinho aí é de Green e o B de Blue. Suponhamos que você quisesse fazer uma mistura de cores em casa, usando essas 3 cores. Digamos que você colocasse, um exemplo, 100 ml de azul, 200 ml de green, 100 ml de red, 200 ml de green, 300 ml de blue, que cor ficaria? Você pode chutar aí, ele vai mostrar exatamente a cor. No livro, ele está pedindo para a gente fazer colocar só opacidade, mas não vou não, pessoal. Eu vou fazer assim diferente. Vou colocar 100 aqui, vou colocar vírgula, aí vou colocar 200, como eu falei para vocês, tá? E vou colocar 250, por exemplo. Entenda que nós estamos misturando 3 cores aí, proporcional. Nós estamos colocando 100 ml de vermelho, nós estamos colocando 200 ml de verde, nós estamos colocando 200 ml de azul. Que cor vai dar? Não sei, vamos ver aí. Aí ele está pedindo para a gente colocar também uma transparência. Por exemplo, a transparência eu vou colocar 0.5. Daqui a pouco a gente altera esses valores para vocês verem como é que fica, tá? Pronto, deixa eu ver aqui se ele pede mais alguma coisa. Tranquilo aqui no P, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra configuração. Tem, tá? Dentro do P, pessoal, dentro do P, ele tem um strong, ó, strong, tá? Aí agora eu vou colocar aqui, ou seja, o P onde a gente utilizou, o strong. Deixa eu ver se o livro caiu aqui, deixa eu... Só um instantezinho, tá? Então nós vamos formatar o strongzinho lá. Vamos lá. Eu venho aqui, ó, em font size, tá? Depois do font size, eu vou colocar aqui, ó, 1.5 m, ponto e vírgula. Em seguida, ele pede text align,
Tá? Então, esse text align aí do strong, ele pediu para justificar. Tá? Em seguida, ele colocou um font family. Cadê aqui, ó? Font family. Ele colocou aqui um Segoy. Em seguida, ele colocou um Segoy UI. Ele colocou aqui um Trebuchet MS. Pronto. É isso aqui, ou seja, a mesma fonte de cima, nem me liguei que era para ter copiado e colado. Aí, olha só, lembra que a gente definiu um HR lá, ó, que o HR, lembrando que o HR é aquela linha horizontal. Aí ele definiu uma border, deixa eu ver aqui qual foi border, ou seja, a largura da borda, aqui ó, a largura da borda, ele colocou aqui um 0, altura, vamos colocar aqui 1 px, colocar 2 px, colocar 2 px, ponto e vírgula, vou colocar aqui ó, border, cadê aqui ó, border top, ou seja, a largura do topo da borda. Deixa eu ver aqui que ele vem aqui mais possibilidades, tá pessoal? Ó, top style, se você for descendo aqui ó, top color, ele tá pedindo para ser um top aqui ó. Pronto. Aí aqui você coloca um px. Vamos lá. Ok. Vou salvar, tá? Lembrando que é um arquivo CSS, tá, pessoal? Então, se ele é um arquivo CSS, eu tenho que salvar dentro da pasta CSS. Alguém lembra aí qual foi o nome que nós definimos para esse arquivo CSS lá no HTML? Alguém se recorda aí? Ah, não lembro, não. Não lembro, pessoal. Vamos lá, me ajudem aí. Vamos ver aqui, ó. Wait. Não, estilo não. Não foi estilo. Estilo foi o que a gente criou na aula passada. Foi esse. Nós definimos no arquivozinho aqui, segunda aula CSS, nós já definimos como o arquivo CSS deve ser chamado. Seletores. Exatamente, Gabriel. Seletores, tá? Aí vou salvar aqui, ó, seletores. Não precisa colocar o ponto CSS que ele já definiu aqui, ó. Só para tirar a dúvida de vocês. Ó, aqui em cima, pessoal, ó, criamos o linkzinho na linha 6. E olha lá, ó, seletores.css. Já tínhamos feito essa definição, tá? Agora eu vou compartilhar com vocês aqui o navegador. Para a gente ver o que foi que aconteceu. Olha lá, ó. Só que teve um detalhe aqui. Novidades não ficou do jeito que eu queria. Tá? Novidades não ficou do jeito que eu queria. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Só confirmar aqui. Olha, alguém, o SAMU tá passando por aí. Só ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. Strong aqui, ó. No livro, ele colocou um azul e aqui ele não definiu. Por exemplo, deixa eu só formatar aqui e eu já digo para você, tá? Deixa eu pegar o códigozinho aqui do azul escuro para fazer igual ao livro. Deixa eu ver aqui, Adobe Color. Pessoal, deixa eu mostrar outra. Deixa eu ver aqui, W3 escuro. Ó, vocês podem acessar, pessoal, esse site aqui, ó, W3 escuro. Você pode pedir para traduzir ele aqui.
Quando acessar lá também, se você quiser, você pode traduzir. Tem a partezinha aqui de idioma, aqui na parte superior, ó, por exemplo. Para você não clicar em traduzir, ficar aquela barrinha lá. Ó. Você pode acessar direto. Aí ele já até traduziu automaticamente. Deixa eu fechar ele aqui. Não. Vamos lá. Ele está aqui, na verdade, em inglês. Aí você vem aqui, ó, e define o idioma. Seleciona o idioma, procurar aí o português. Tudo já define. Vamos lá. Aqui ao lado esquerdo vocês vão ter todo um aparatozinho aqui, ó, de HTML e CSS, aprenda HTML. Aí se você clicar aqui em aprender HTML, você vai ver lá muitos exemplos de como trabalhar com CSS. Ó. Por exemplo, esse exemplozinho aqui, ó, são exercícios como você fazer uma caixa exatamente dessa forma, para que se possa colocar alguma informaçãozinha aqui. Ele vai dar, pessoal, aí N possibilidades, tá? Pra você aprender. Por exemplo, editores de HTML. Ele vai abrir aqui, ó, mostrar para você como abrir o bloco de notas, mas aí não faça não pelo bloco de notas, tá? No Mac, ele tá dando aqui, ó, o nomezinho para quem usa o Apple, tá? Então, use o Sublime ou algum outro bom, porque se vocês forem fazer pelo bloco de notas, vocês vão sofrer bastante. Aí tem aqui um HTML básico, ele vai dar a estrutura do HTML básico. Se você clicar em Tente Você Mesmo, ele vai abrir uma outra paginazinha, ele dá o código e aqui ele já mostra o resultado, ó. Tá vendo? Como nós estamos no CSS, aí você vem aqui, ó, W3, aqui em cima, W3 CSS. O HTML vocês já viram. Aí no CSS, a gente vai usar essa plataforma no módulo de Phone and Gap. Vocês vão ver que você monta um site todinho só por aqui. Ou cria um app todo por aqui, tá? Aí ele vem lá, tudo aqui, paginação, guias. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Depois vocês podem até tentar fazer. Eu vou mostrar, sabe, lá na frente. Mas se vocês quiserem tentar fazer, não tem problema. Deixa eu ver aqui, acordeão, meu Deus. Deixa eu ver, não é acordeão, é drop down. Deixa eu ver se é o drop down. Também não é drop down. Deixa eu ver se eu lembro do nome aqui. Por exemplo, ó, ele mostra como fazer um slideshow para as imagens irem passando, tá? Ele já dá aqui os códigozinhos. Aí se você clicar aqui, ó, tente você mesmo, ele já vai dar o código, como fazer, tal, como fazer o slideshow. Inclusive, você pode até escolher qual o slideshow que você quer, automático ou não automático. Tem um monte de possibilidades, tá? Deixa eu ver aqui, eu não esqueci, pessoal. Tem uma partezinha aqui que eu esqueci agora. Mas, enfim, deixa eu passar aqui para cores, tá? Deixa eu procurar aqui cores, ó. Na partezinha de cores, eu vou colocar aqui, por exemplo... Deixa eu ver se é tema. Deixa eu ver se eu lembro. Ó, ele dá só que isso aqui são classes, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Biblioteca de cores. Ele dá, mas são classes para você fazer. Eu quero mostrar aqui o esquema, não. Esquema. Ó, no esquema ele dá aqui, ó, um editor de cores, na verdade. Ele vai dar o códigozinho hexadecimal, tá? Aí ele vai dar alguns, por exemplo, uma estrutura ou as tonalidades de cores que, por exemplo, esse banner foi criado utilizando essas cores aqui, ó. Aí ele dá todo um esquemazinho aí, é bem legal. Você pode ficar aqui, ó, leia mais sobre cores, por exemplo, ó. Ele vai falar para vocês sobre o que é cores monocromáticas, cores análogas, complementares, triádico e tal. Por exemplo, se você clicar aqui em triádico, ó, gerador de cores triádicos, ó, ele vai mostrar, por exemplo, esse banner ele só utilizou 3 cores apenas, tá? Ele só utilizou apenas 3 cores, o laranja, essa cor escura aqui, que eu acho que é um azul escuro, e o verde, tá? Aliás, o azul também, tá 4 cores aí, na verdade. Mas digamos, ó, eu vou usar esse azul escuro aqui, ó. Posso selecionar ele, se for o caso, tá, pessoal? Selecionei. Deixa eu mostrar lá onde você colocá-lo no CSS.
Vamos lá. Aí digamos que eu quero colocar aqui, ó, polo, aí só eu colar aqui, ó. Não precisa colocar que é semic, só que ele não tem esse espaço, tá? Ele é tudo junto aqui. Então não precisa eu colocar, digamos, semic, porque esse daqui é um padrão de cores semic. Outra coisa que eu observei lá, que o strong aqui, ele utilizou uma letra toda negrita aqui, tá? Aliás, maiúsculo, novidades. Mas, deixa eu ver aqui com uma coisa que ele colocou. Deixa eu fazer o seguinte aqui, nessa cor do strong, deixa eu colocar aqui Arial. Vou colocar só Arial. Deixa eu salvar aqui, ver como ficou lá e eu já mostro para vocês. Ele não está aplicando, está dando como se fosse um conflitozinho aí. Deixa eu ver se tem algum ponto de vírgula aqui. Deixa eu dar uma curiosidade aqui. Na verdade, pessoal, o CSS ele não veio. Ó. Deixa eu conferir aqui. Ele não seletores. Vamos lá, seletores.css. Eu acho que eu já sei. Ah, pessoal, ó o erro aqui, ó. Eu esqueci de definir a pasta CSS, pessoal. Como é que vai? Me diga aí como é que vai. Tá vendo, ó? Então, esqueci aqui, ó, a pastazinha diretório CSS. Por isso que eu tava achando estranho lá, que ele não tava indo. Tá vendo aí, ó? Você... Professor, Oi. nesse caso aí que o senhor chegou, que eu queria falar. Quando eu coloco que o meu arquivo CSS, né, no caso CSS externo, está numa pasta, quando eu coloco o nome da pasta, não aparece. Sai toda a estilização que eu fiz no CSS. Então, aí você vai observar, Gabriel, se o nome da pasta, ou seja, o nome do diretório está certo, se o nome do arquivo está certo. Porque geralmente esse erro aí, observe que esse erro foi relacionado ao quê? Ao processo do link. Tá? É o processo do link. Não sei se vocês lembram, vou fazer aqui um exemplo. Olha só, não sei se vocês se recordam aqui, mas lembra que o arquivo, por exemplo, segunda aula CSS, ele está dentro da pasta quarta tarde. Então, o arquivo, aliás, mentira, o arquivo HTML fica dentro da pasta quarta tarde, mas o CSS, ou seja, o arquivo seletores CSS está dentro da pasta CSS. Uma dicasinha que eu dou a vocês, que geralmente acontece erro, pelo menos na sala de aula, é a questão, por exemplo, eu estou com um arquivo com o nome, por exemplo, seletor. Aí eu vou e mudo para seletores. Aí você pensa que ele já vai atualizar automaticamente. Ele não vai atualizar automaticamente. O que é que eu digo para vocês? Fecha tudo e abre novamente que ele resolve a questão. Por exemplo, às vezes lá na sala os alunos salvam em um diretório diferente e a formatação ela não é aplicada. Então, quando a formatação não é aplicada, tá relacionado ao quê? Está relacionado a essa parte aqui, ó, do href. Tá relacionado ao href, que é quando, por exemplo, o nome do diretório está errado, tá? Ou o nome do arquivo está errado. Por exemplo, se pegasse esse arquivo segunda aula e salvasse na pasta documentos, ele não iria abrir nunca, porque na pasta documentos teria que ter uma pasta com o nome CSS e teria que ter dentro da pasta CSS o arquivo seletores. Então, assim, o erro de não estar funcionando basicamente consiste em quê? Nesse processo de linkar, tá, pessoal? No processo aqui de linkar. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, no strong aqui, ó. No strong, vou só colocar aqui uma tag BR, só porque ele estava todo junto lá, tá, ó? Então, observe que agora que ele já desceu, ficou um azulzinho aí, ó. Aquela cor que eu coloquei, aquela mistura de cores aqui, ó. Cadê aqui? Aquela mistura de cores deu nisso, tá, pessoal? Suponhamos que eu venha aqui e eu coloco um exemplo 0, ó, coloco 0, aí misturando, por exemplo,
vermelho com verde, eu acho que vai dar, acho que é roxo, né? Mais ou menos isso. Vamos lá, ó, atualizo aqui, aliás, o verde aqui predominou, deu uma tonalidade de verde. Mas por que deu uma tonalidade de verde? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês uma curiosidade, tá? Deixa eu colocar 0 aqui na transparência. Tem uma transparência lá, ó. Por isso que você... Putz, ficou branco. Ficou um branco aqui, ó, que resenha. Ah, deixa eu colocar aqui, por exemplo. 1.0. Deixa eu ver aqui como foi que ele ficou lá. Ó, tá vendo? Ele ficou o verde mais escuro. Ó. Então, outra coisa que você pode fazer, se você não quiser trabalhar com esse RGBA, você pode apagar o Azinho aqui e apagar esse último valor. Ó. Aí observe que vai ficar a mesma coisa lá. Ó, ficou o mesmo verde. Aí suponhamos um exemplo, se eu quero colocar só o vermelho, ó, vou colocar aqui 0. Ficou um red aqui meio estranho. Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui 300 aqui, vou colocar 0 aqui. Um verde bem forte. Tá? Aí você pode criar a cor que você quiser. Tá, pessoal? Vai criar a cor que você quiser. Por exemplo, vou colocar aqui um 100, e eu vou colocar um 150. Aliás, vou colocar tudo 100 para ver como fica essa mistura. Olha lá. Observe que ele já ficou aí uma corzinha diferente aí, um marronzinho, tá? Então, basicamente seria isso. O alinhamento do texto aqui não está legal, ele está um alinhamento à esquerda. Deixa eu configurar aqui, só para a gente ver aqui, por exemplo. A tag P, eu não formatei, ó, curioso. Eu esqueci de colocar aqui, ó, text align justificado. Ó. Aí observe que ele já ficou justificado, tá? Ou uma outra informação que você pode colocar aqui nesse seletor universal. Você pode colocar um pad, por exemplo. Pad é a borda, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, 5% que ele vai aplicar o documento inteiro. Vamos ver. Ó, você observa que o texto está muito próximo das margens, tá? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eita, ele aproximou demais, 5%. Eu vou usar pixels lá. Tá vendo que ele distanciou 5% da tela. Vou usar aqui, ao invés de 5%, vou colocar aqui, ó, 10px. Ficou mais interessante. Então, observe que ele já se distanciou um pouquinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Não vai ficar o texto lá na borda, né? Colado nas bordas laterais. Então, ele dá um texto. Só que você observa que o título ele desceu, porque ele também está com a mesma distância de cima. Tá? Além da margem que a gente já colocou, que a gente tinha colocado só à esquerda e no topo, por exemplo, vou colocar aqui 0. Não alterou, ficou a mesma coisa. Tá? Então, observe que isso daí é o CSS. Tá, pessoal? Isso daí é CSS. Pessoal, dúvidas ou perguntas aí com essa questão de você fazer o CSS externo, de você poder linkar ele com o arquivo, de você formatar, tá? Então, só a dica que eu dou a você é o seguinte: aplicou um CSS externo, como o Gabriel está colocando aí, não está aplicando o CSS, é só questão de salvar os arquivos, tá? Tranquilo, né, João Vitor? Vocês estão vendo aí de uma forma diferente, porque eu descobri aqui um recursozinho no app, nesse aplicativo, e, por exemplo, se eu clicar aqui, eita, já tirei aí para vocês. Vamos lá. Agora vocês vão ver só o Sublime, então, na verdade, eu vou escolhendo o que é que vocês podem ver. E aí, pessoal, tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Só o João Vitor respondeu, tá? Estou aguardando que os demais aí possam responder. Então, esse conteúdo aí foi o conteúdo da página
da página 19, tá, pessoal? Da página 19. Aliás, ainda tem aqui um detalhezinho no CSS, que ele cria, pessoal, ó, aqui no arquivo HTML, abaixo aqui do conteúdo, deixa eu ver aqui, viu? Abaixo do P, ele cria aqui um span, tá? E esse span, a gente pode colocar aqui, por exemplo, fonte, aí 2 pontinhos, HTTP. Aliás, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar um conteúdo na W3 lá só para vocês verem aqui. Vou colocar aqui, ó, um linkzinho, tá? Deixa eu ver aqui um detalhe. Posso colocar aqui uma tag em para ele ficar itálico. Tá, ó. Fica mais bonitinho. Eita, esqueci de fechar. Aí eu posso salvar e na tag seletores eu posso também, ó, acrescentar aqui abaixo, tá? Ó, um span, tá vendo? Ó? E esse span eu posso colocar, por exemplo, color, vou colocar aqui blue, aliás, colocar red. Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui uma fonte, aliás, fonte não, vou deixar o padrão dele. Vamos lá, deixa eu ver aqui como foi que ficou. Eu logo responder aqui uma pergunta, enquanto isso... Cauã ingressou. Deixa eu ver. Chegou cedo, hein, Cauã? Ah, não, o Cauã já estava dentro. Estranho. Ó, pessoal, observa aí que... Boa, Jadinho. Foi mal aí, eu pensei que ele tá entrando agora. Cansado, velho. Vamos lá. Observe que mais abaixo aqui, ó, eu adicionei um span. Esse daqui não é um link, tá, pessoal? Observe que quando para o mouse, esse aqui não é um link, é só um span, tá? E observe que ele está dando uma informação sobre, por exemplo, esse conteúdo. Então, você pode inseri-lo aqui. Coloquei uma fonte red, coloquei o itálico apenas no link, tá? Observe que o nome de fonte permaneceu. Seria isso daí. Outra coisa que nós podemos fazer, deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Eu vou antecipar um detalhezinho aqui para vocês. Digamos que eu queira colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui uma class, por exemplo. Vou colocar aqui, não, vou colocar direto o body, tá? Posso colocar, por exemplo, um background, posso usar uma cor ou posso utilizar uma imagem, tá, pessoal? Por exemplo, se eu usar um background color, deixa eu pegar uma corzinha bonitinha lá pro background. Deixa eu ver. Vou pegar aqui uma cor bem bonitinha aqui para colocar lá. Eu tava com ele fechado e tava aberto, aí fechei, agora eu tô precisando aqui. Vou colocar uma corzinha aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui só esse background aí, fazer um Ctrl S. Atualizo. Ficou legal não, hein? Deixa eu colocar uma outra cor, tá? Deixa eu pegar aqui uma cor. Talvez essa daqui fique legal. Se eu botar
Se eu botar esse cinza, tem um texto lá que vai ficar oculto praticamente. Deixa eu... dar aqui o background. Ficou menos mal. Pessoal, nós podemos usar digamos, essa imagem, aliás, essa cor, ou nós podemos colocar imagem também, tá? Deixa eu olhar aqui uma imagenzinha. Deixa eu colocar aqui pesquisar aqui uma imagenzinha para a gente colocar lá. Eu quero mostrar um detalhe para vocês. Vamos ver se eu acho. Se eu tenho aqui algum que eu possa utilizar como background. Isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ctrl C. Aqui, tá? JPEG. Pronto. Digamos que eu queira, ao invés de usar um background color, eu posso colocar um background imagem, tá? Aqui eu coloco, por exemplo, URL. Aí coloco aqui, ó, img barra o nome da imagem ponto jpg, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que vai ficar. Deixa eu ver se vai mostrar do jeito que eu quero que mostre, que é um erro, uma forma errada, e depois eu mostro para vocês a correção. Deixa eu voltar aqui e colocar um modo mais prático aqui. Para não estar esse indo e voltando. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou atualizar aqui o navegador. Não veio. Deixa eu corrigir lá. Deixa eu colocar aqui uma classe, então. Não vai de uma forma, vai de outra. Class. Oh, meu Deus, é o cansaço. Vou colocar body aqui. Body. Assim. E no HTML, aqui dentro do... Cadê aqui? Dentro do body, eu vou colocar aqui, ó, class. E aqui eu vou colocar body, ó. Vou ver se ele vai... Não, tá indo. Deixa eu ver aqui. Ele não está indo. Deixa eu só verificar aqui a imagem, se está certa. Ô, professor, Oi. no lugar Oi. do parênteses, não é para usar aquela chave, não? Onde? Na linha No 29? URL, Não, sim. bichinho, ele já... Observa que ele já cria automático, já, ó. Ó, quando você coloca aqui o URL, ó, ele já cria automático. É isso mesmo. O nome da pasta é img, barra, o nome do arquivo, ponto. Ah, já sei. Eu acho que eu fiz Ctrl V duas vezes. Deixa eu terminar a aula. Vou ver se ele vai agora. Que fofo. Pois é, não tá aqui, viu? Ah, de vez em quando ela me corrige, viu? Ela fica prestando atenção na aula. Aí, quando eu falo alguma coisa, ela vai lá e corrige. Ela diz, não, é assim não, papai, é não sei o que, aí corrige. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Geralmente está relacionado a isso. Back, tá só back. JPEG, deixa eu verificar aqui se é isso.
errado aqui. A classe está certa. Entendeu por quê? Vou ficar devendo esse aqui para a próxima aula. O que eu quero mostrar para vocês é basicamente o que, tá? Existe uma propriedadezinha do CSS que quando nós colocamos, por exemplo, nós baixamos uma imagem e essa imagem tem uma resolução baixa. Quando a gente coloca no background, ela repete várias vezes. Ou no background ou qualquer ambiente. Por exemplo, você pode criar uma div e dizer que a div ela tem 1000 pixels de largura. Porém, a imagem que você baixa, ela só tem um exemplo 800 pixels. É o que é que ela faz? Ela repete a imagem até preencher aquele espaço. Aí eu vou mostrar para vocês essa questão dele não repetir a imagem. Ele ampliar ou ele repetir vai depender da necessidade de vocês, tá? Vou ficar devendo essa parte na próxima aula. Professor, Oi? nesse caso vai usar o background. Nesse caso aí que o senhor Isso. falou, vai usar o background repeat, né? Isso, exatamente. Vamos usar ele. Muito bem. Vamos usar exatamente ele. Pessoal, eu gostaria que vocês marcassem aí no livro. Possa ser que ultimamente minha memória está muito ruim. Nós vimos a página 20 e 21, tá? Nós vamos para a página 22, tá? Então, vocês marcam aí no livro de vocês, página 22, ou uma anotaçãozinha aí para me lembrar na próxima aula. Correto? Então, pessoal, sendo assim, pratiquem, como eu falei, tá? O conteúdo está mais fácil agora, então vá praticando, que as coisas as ideias vão se abrindo, tá? Agora, se você não praticar, aí vai juntar 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas, para você ver tudo, aí vai embolar. Então, terminou a aula, de preferência mais tarde, ou seja, tomou um cafezinho e tal, tomou um banho, vai lá rever esse conteúdo que vocês estão vendo agora, tá? Então, por favor, pratiquem aí para se ajudar e nos ajudar também, ok? Consecutivamente, fica tudo mais fácil para a próxima aula. Então, sendo assim, pessoal, tenham uma boa tarde e até a próxima semana, tá? Até quarta-feira. Estão liberados. Fiquem com Deus e cuidado. Se cuidem.